Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Rampin Sorato e hoje eu vou dar uma aula sobre como criar meu primeiro aplicativo utilizando Flutter. Então, o primeiro passo é você instalar o Flutter. Nessa aula eu não vou ensinar isso. Você pode instalar ele para a sua plataforma macOS, Windows ou Linux. Após feito isso, basta rodar esse comando flutter create e o nome da pasta que vai conter o seu aplicativo. Nesse caso, eu criei a pasta MyApp. Logo após rodar esse comando, ele vai criar essa pasta aqui com toda a estrutura do projeto, onde o código principal fica na pasta lib, dentro desse arquivo main.dart. Correto? Então, a gente criando o projeto, basta rodar esse comando flutter run. Quando você rodar esse comando, ele pode rodar o seu aplicativo tanto na web, e aqui ele me fala, ó, eu posso rodar no Chrome, no iPhone, nesses dois iPhones. Em qual você quer rodar esse aplicativo. Então, eu vou escolher o meu emulador, que é o número 2. Então, quando eu abrir ele aqui, a gente já vai ver o nosso app sendo instalado nele. Lembrando que você pode rodar para web, mobile e outras plataformas utilizando o Flutter. Então, o que é o Flutter de fato? O Flutter começa aqui. Quando a gente importa esse pacote Flutter Material Dart, a gente consegue essa função Run App, que roda um app. Então aqui, tudo que estiver dentro dessa função Run App já é considerado o Flutter. Por questão de organização, eu gosto de organizar as pastas de uma maneira mais limpa. Então, para não deixar tudo junto, eu vou passar essa classe aqui para um novo arquivo. Simplesmente por questão de organização. Como eu apaguei aqui, ele vai falar, ó, eu não sei quem é o MyApp. Então eu vou criar um arquivo app.dart. Lembrando que Dart é a linguagem que o Flutter utiliza. E para mim utilizar o Flutter, eu preciso sempre importar o material aqui, certo? Bom, feito isso, aqui eu posso importar o meu app. Pronto, agora ele já sabe onde está o meu app. Vai estar dentro deste arquivo aqui, certo? A gente pode ver que enquanto eu mostrava essa refatoração, o nosso aplicativo já rodou. Então esse aqui é o Hello World do Flutter. Você pode incrementar aqui. E hoje a gente vai falar sobre gerência de estado. Nessa tela a gente já pode ver um simples exemplo de gerência de estado. Conforme eu clico no botão, ele incrementa o estado do meu computador quantas vezes eu quiser. Então, eu vou explicar um pouquinho como isso acontece. Primeiro passo, eu vou remover todos os comentários aqui. E explicar um pouquinho sobre essa minha classe MyApp. Então, no Flutter a gente tem dois tipos de widgets. Widgets são classes que são renderizadas para o usuário final. Então, o meu aplicativo vai ser renderizado para o usuário final. Então, ele é um stateless widget. Lembrando que todo widget no Flutter pode ser stateless ou stateful. Isso significa que ou ele tem somente o estado inicial, nesse caso o stateless, ou ele tem mais de um estado, como aqui a minha homepage, ela é um stateful widget, exatamente porque eu incremento o botão N vezes. E para fazer isso, eu preciso atualizar o meu estado. Então, esse é considerado o MyApp, é a classe pai da minha aplicação,
e ela pode chamar outros widgets, como acontece nesse caso. Ela chama o myHomepage, e o myHomepage é um stateful, e não tem problema ter um stateful dentro de um stateless. Isso significa que essa classe vai ter seu estado mantido, e essa classe aqui pode alterar o seu estado. Então, essa é a primeira noção de estado que a gente tem, e eu vou explicar agora como que esse estado pode ser alterado. Então, aqui no myHomepage, a gente consegue identificar alguns pontos importantes. Toda stateful widget, ele precisa ter um create state, certo? E esse create state retorna uma classe que tem um estado. Então, sempre nesses casos, eu posso ter essa função setState. Então, se eu estou dentro de um stateful widget, eu posso utilizar o setState, certo? Lembrando que a função que renderiza as coisas na tela é a função build. Aqui o Copilot está querendo programar para mim, mas eu não vou querer. Então, só vou remover aqui os comentários para ficar mais simples da gente entender o que está acontecendo, certo? Bom, basicamente, o que acontece? Eu tenho essa função incrementCounter e que vai incrementar essa variável, que começa em 0, certo? Então, sempre que eu fizer um setState, ele vai informar o meu build que o estado mudou e vai falar assim, olha, renderiza esse número novamente na tela. Então, toda vez que eu clicar aqui, essa função setState vai avisar o meu build que o estado alterou e, consequentemente, esse counter aqui vai estar com o valor atual do estado atual. Então, a gente consegue fazer muita coisa utilizando somente o setState. Então, assim, essa é a forma mais simples de se gerenciar estados no Flutter. Eu crio um stateful widget que tem a função createState, que retorna uma classe, e dentro dessa classe eu tenho funções que utilizam o setState para alterar o estado da minha aplicação e uma função build que vai estar sempre com o estado atualizado conforme o setState for chamado. Então essa variável aqui sempre vai ser atualizada conforme eu chamar o setState. Então essa é a nossa primeira aula sobre gerência de estado. O que eu vou ensinar na próxima aula? Bom, o setState ele é legal, é bacana e funciona. Porém, e se esse counter estivesse em outra classe? Se ele estivesse em outra tela, em outro build? Como que eu conseguiria mudar uma variável de outra classe? Essa pergunta eu vou responder no próximo vídeo, ensinando como utilizar a gerência de estado sem utilizar o setState. Basicamente, a gente vai ter duas classes se conversando utilizando um provider. Então, até a próxima aula.